Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pelo perfil do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o secretário-geral da Conticef, Sérgio Ronaldo. Na pauta, defesa de direitos e desmonte dos serviços públicos. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa para conversar sobre esse tema tão relevante para a sociedade, principalmente nesses tempos difíceis de pandemia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Sindicep Web. É verdade, esse é um tema de fundamental importância para a população e para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal. Estamos à disposição, Ricardo. Sérgio, para começar, quais os impactos dessa reforma administrativa para a população? Olha, Ricardo, a população, de fato, será a mais prejudicada. Porque, vejamos, imagina com essa pandemia que há aproximadamente 100 anos o mundo não passava por uma pandemia tão grave como essa, se não fossem os serviços públicos para atender os mais necessitados. Mesmo com a inércia do governo federal, já são quase 150 mil falecidos, estamos chegando e batendo a porta de 4 milhões e meio de pessoas infectadas. Mas se não fosse o SUS, o Sistema Único de Saúde, os serviços públicos, os hospitais, os postos de saúde, a situação seria muito mais grave. Então, a população será mais penalizada com todo esse contexto do desmonte que querem fazer dos serviços públicos. Olha, com uma emenda que eles fizeram à Constituição em 2016, a emenda constitucional 95, eles retiraram do Sistema Único de Saúde, o ano passado, cerca de 23 bilhões de reais. Mas mesmo assim, o SUS, que está completando 30 anos, que foi criado em 1990, através da Lei 8.080, tem sido a vanguarda de 75% da população brasileira, através das vacinas, através de consulta, através de exame, através de atendimento, assistência básica. Mesmo com toda essa precariedade, a população brasileira, a cada 4 brasileiros e brasileiras, 3 são atendidos e assistidos pelo SUS. Portanto, os serviços públicos são fundamentais e essa tentativa de desmonte, ela não atinge somente o conjunto do funcionalismo, quer seja o estadual, municipal ou federal. Ele atinge de frente a população brasileira, que é um país que, infelizmente, já era para estar aí no rumo de chegar a países de primeiro mundo, que está descendo a ladeira para voltar a ser um país de terceiro, de quarto mundo. Por isso, o alerta que nós estamos fazendo é que a população precisa ficar atenta, porque o desmonte não é focado nos servidores, o foco é o desmonte dos direitos dos brasileiros e das brasileiras. Por isso que nós estamos, assim, enfaticamente tentando abrir esse diálogo com a população para que ela fique atenta e alerta com relação a tudo isso. Sérgio, o governo alega, né, que a máquina pública é inchada, que os salários são altos. Existe mesmo essa necessidade de uma reforma administrativa? Ricardo, esse é um dilema que a narrativa que eles vêm apresentando aí há várias décadas, desde o governo Collor, que tentou chamar os servidores de Marajá e, na verdade, no que ele chamou de querer fazer uma reforma para penalizar os Marajá, brindou os Marajá e penalizou o conjunto dos servidores que mantém a máquina pública em evidência. O que eles dizem que o serviço público é inchado, é um Estado pesado, no Brasil, a cada 100 trabalhador e trabalhadora que estão no mercado de trabalho, somente 12 estão nos serviços públicos, sendo que a grande maioria estão nos municípios. Desses 12 que estão no serviço público, 7 estão no município, 3
nos estados e somente 2 na União Federal. O Brasil é um país que tem carência de servidores. Hoje, 32 anos depois da Constituição de 88, em 1988, a população brasileira era de 164 milhões de brasileiros e brasileiras. À época, nós tínhamos 710 mil servidores do Executivo em atividade. Pois, pasmem, para ver que a narrativa deles é mentirosa. Alguns chamam de fake news. Não transmito essa expressão fake news. É mentira mesmo. Hoje, depois de 32 anos, a população brasileira cresceu de 164 milhões para 211 milhões e o número de servidores reduziu de 710 para 599. Então, enquanto isso, o serviço público vai ficando precarizado e eles tentam jogar essa fatura na costa do funcionalismo por inércia dos governantes. Então, não é verdade que o serviço público é inchado. O conjunto do funcionalismo, um servidor estadual ganha, em média, R$ 4.150, um servidor municipal em torno de R$ 2.500, a média, e um servidor público federal ganha, em média, R$ 6.200. Onde é que está esse exagero para pessoas que se capacitam, se qualificam, fazem concurso público, se dedicam sua vida, que é dedicação exclusiva? Qual é o peso que tem? A verdade é que o projeto que está em curso é um projeto privatista que quer pegar a iniciativa pública dizendo que o setor privado é melhor para continuar enchendo os bolsos dos patrões, dos empresários e dos bancos com o slogan de que o serviço público é inchado. Não é verdade, é uma mentira que os números constatam o que nós estamos a afirmar aqui, Ricardo. Inclusive, o outro paralelo que eles traçam, né, junto ao inchaço, é a questão dos salários, que também, do meu ponto de vista, é outra falácia, né, porque são poucos os funcionários que têm um salário muito alto e, na realidade, são só os lá de cima mesmo. E os que estão querendo fazer a reforma administrativa, só que eles ficam de fora. Juízes, desembargadores, as Forças Armadas, que agora há pouco também enquanto a reforma trabalhista atrapalhou a vida dos trabalhadores, só fez beneficiar, né, as Forças Armadas. Então, quer dizer, a cúpula continua ganhando muito e a conta vem para os Barnabés, para quem realmente faz o serviço público funcionar, né? O Ricardo, olha, infelizmente, toda vez eles não querem admitir que fracassaram com a política econômica que estão implementando no país. O Paulo Guedes é da era dos Chicago Boys, que fracassaram com a política no Chile. Essa política financeira foi um teste que eles fizeram no Chile, na época da ditadura do Pinochet, entre 70 e 90, e fracassaram. Agora, depois de 30 anos, o Chile está começando a se recuperar. E ele está trazendo esse modelo que é transformar o Brasil no Chile dos anos 70. Agora, recentemente, saiu uma pesquisa que o Brasil, o real, é a moeda mais fracassada no mundo pela política econômica que eles estão implementando no país. Como eles não querem admitir que fracassaram, tem que encontrar um culpado para poder sacrificar, que vem sendo o conjunto dos trabalhadores, e agora o foco central são os servidores públicos. Eles disseram que se fizesse a reforma trabalhista, resolveria o problema do desemprego no país, resolveria o problema da economia. Mentiram. Se fizessem a reforma da Previdência, do mesmo jeito, mentiram. Se fizesse a emenda constitucional 95, idem. Está dando no que está dando. E agora estão dizendo que é preciso fazer essa reforma. Nós podemos chamar de tudo, menos de reforma administrativa. Porque eu sou de uma época, Ricardo, que quando meu pai dizia, eu vou fazer uma reforma aqui na minha casa, porque chegou mais uma criança, chegou mais um primo, um parente, era para ampliar e para melhorar. Mas claro, o que eles chamam de reforma é para destruir. Alguns dizem que é Estado mínimo. Não, não é Estado mínimo, é Estado zero para o povo e Estado máximo para o mercado, para os rentistas. Então, é inadmissível que a gente fique conformado com
tais atitudes como essa. Então, são os mitos que eles sempre vendem e, na verdade, disseram que se implementasse tudo o que está em curso no país, o dólar iria chegar à casa dos R$ 2,50, no máximo R$ 3. Você está vendo quanto é que está o dólar aí? O dólar está na margem aí de 5,70 e subindo a curva. O Brasil, Ricardo, ele produz 500, 575 milhões de toneladas de grãos. Como o dólar está claro, eles dizem que o agro é pop, o agro é tudo, mas eles preferem Mas pegar o agro é essas mínimo toneladas de também, né? grão. Vai para O poucas agro está pessoas. sendo mínimo. Pois é, porque estão pegando essas toneladas de grãos e estão entupindo os porões dos navios, exportando para ganhar dinheiro, enquanto aqui no país o país está ficando desabastecido. Veja aí a Verdade. situação do arroz, do óleo de soja, do feijão. Então é um absurdo, eles só visam lucro, para eles o lucro está acima de tudo e a vida fica em terceiro, quarto lugar. É inadmissível. Para nós é o contrário. Primeiro a vida, primeiro a soberania nacional, primeiro a questão do nosso país, depois se discute o lucro e a economia. Inclusive, essa história de Estado mínimo, né? É para entregar realmente para a iniciativa privada tudo. E conseguiram agora também mais uma, né? Com a ajuda do STF, que foi conseguirem impor agora a venda das refinarias da Petrobras sem precisar de aprovação no Congresso. Quer dizer, o plano está aí. Eles estão colocando a todo vapor. Nós precisamos mexer, né? Exatamente, Ricardo. É um jogo combinado. Infelizmente, tanto o Congresso Nacional como o Judiciário, capitaneado pelo STF, se transformaram em um braço direito do Executivo, carimbadores de tudo que o Executivo encaminha. Eu quero saber, depois deles privatizarem tudo, entregarem tudo o que é de importante do parque industrial e das empresas públicas, o que é que vai restar? Nada. Veja o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, o que é que está acontecendo em Brumadinho, com tudo isso, com a CSN. Depois que eles entregarem o setor elétrico, o setor da Petrobras, a Casa da Moeda como eles querem, os bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, não vai sobrar mais nada. Essa turma não tem visão de Estado, não tem visão de políticas públicas. Aliás, o Bolsonaro, depois que foi eleito, foi lá nos Estados Unidos pedir a bênção lá desse, que eu tenho certeza que agora em novembro o povo americano vai dar cartão vermelho para ele, e a vez de Bolsonaro chegará em 2022, ele falou em letras garrafais que não tinha nenhum projeto para o desenvolvimento do país, mas que o que estava em mente era a desconstrução do que já estava pronto. Veja aí o que é que estão fazendo com o setor ambiental, com o setor da ciência, da pesquisa, com a educação, com a saúde. Militarizaram os serviços públicos. O serviço público, o país está sob a tutela dos militares que querem impor o seu regime ao país, ao Estado. É inadmissível o que estão fazendo. Então, nós estamos passando por um momento muito crítico, é a destruição. Alguns tinham uma visão de que os militares, naquelas épocas de turbulência da ditadura militar de 64 a 85, que eles eram nacionalistas. Está aí o exemplo dos nacionalistas que eles são. São uns lesa-pátria, entregadores do patrimônio público e gostam de uma boquinha. Já são mais de 11 mil militares que deveriam estar nos quartéis, ou então Nas deveriam, são fronteiras. 400, nas fronteiras, são 400 mil militares, ô Ricardo. Nas fronteiras, ou então combatendo os incêndios que está ardendo aqui no Pantanal, no Verdade. Cerrado, na Amazônia, mas prefere estar onde não deveriam estar, que são ocupando cargos públicos do Executivo, que não é missão de militar. Então, nós estamos vivendo um período muito complicado no nosso país e é preciso a gente reforçar a defesa da democracia, porque esse cenário que nós estamos vivenciando, ele tende a se complicar se caso confirme o que a gente está vendo e vivenciando todos os dias. Sérgio, e é complicado, né? A gente acompanha aqui mais perto, mais próximo à população. É complicado, é que a notícia não chega, né, de verdade, com a verdade para a população. Todas as campanhas do governo, tudo que eles têm feito
ancorado sempre em uma campanha de mentiras, sempre, né? Em uma campanha de mentiras. No caso da reforma administrativa, outra mentira muito forte que eles falam é que não atingirá os atuais servidores, que isso é só para os novos servidores. Isso também é mentira, a gente sabe que é mentira. Você tem alguns pontos sobre esse tipo de mentira que está dentro da reforma? Passa para a gente aí alguns desses. Olha, Ricardo, essa narrativa eles também fizeram na reforma da Previdência. Eles disseram que a reforma da Previdência só atingiria os futuros servidores e os futuros trabalhadores. Uma imensa mentira. Perfeito. Hoje, os servidores públicos, tanto federais, estaduais, municipais e a classe trabalhadora desse país, estão amargando o rigor do que foi a reforma da Previdência que se transformou na Emenda Constitucional 103. Servidor público que não tem direito a fundo de garantia, não tem direito à negociação coletiva, não tem direito... A mentira que eles dizem é que temos reajuste automático, mentira que o Supremo também convalidou esse direito ao governo de não dar, pelo menos, a correção salarial. O funcionalismo público federal está há 4 anos com seu salário, seus benefícios congelados, tem estado que já estão com 6 anos, municípios também, e diziam que não seriam atingidos com a reforma da Previdência. Foram sim. Alguns que já estão na ativa vão ter que trabalhar até 65 anos de idade do homem, quando antes a regra não era essa, e contribuir 40 anos. E mulher, 62 anos de idade para se aposentar e contribuir 40 anos. E aumentou a contribuição também, isso. Aumentou, exatamente, de 11 para 14, 80% do funcionalismo que pagava 11%, passou a pagar 14, 16%, teve redução de salário, os planos de saúde aumentaram, agora a GEAP deu um aumento que vai se vingar 45%. É insuportável, então está tendo redução de salário e eles estão com a mesma narrativa, porque sabe que nós estamos nos preparando, estamos nos organizando para reagir. Aí estão dizendo que os atuais não serão atingidos. Claro que serão. O foco são os atuais, porque, primeiro, se essa reforma, através do projeto de emenda à Constituição 32, vingar, não teremos futuros servidores. Esse é que é o fato. Porque ela lá está dizendo que acaba com a estabilidade e passa a ser através da terceirização e do contrato temporário. Então não teremos mais servidores. Então o foco principal são os servidores atuais. Então não podemos cair nessa pegadinha, nessa narrativa que inventaram, que, como na reforma da Previdência, também estão com essa mesma narrativa, para que as pessoas fiquem naquela zona de conforto, dizendo, não é comigo, não tem nada a ver com isso. É conosco sim. Não tem nada a ver com os futuros, tem a ver com a gente e é o ato sacramental da complementação do desmonte que começou com a emenda 95, que é a abelha rainha de toda essa destruição, deu sequência na reforma da Previdência, depois fizeram a lei complementar 173, que sacramentou o congelamento de salários e de benefícios até final de 2021 e continua a boiada passando com todos esses instrumentos de retirada de direito e destruição dos serviços públicos. Por isso que é preciso ficar atento e não cair nessa narrativa que não temos nada a ver com isso. Temos sim e temos que estar preparados para pressionar e reagir, porque senão depois não adianta chorar o leite derramado. Outro ponto que você tocou aí também, que é importante, é muito importante, é perigoso nessa reforma, é essa questão da estabilidade. Porque o discurso deles também, de novo, mentiroso, é que isso é para punir os maus servidores. Não é verdade. Os maus servidores, a punição aos maus servidores já está previsto na lei do servidor público. O que eles querem, na realidade, é intimidar os bons servidores, né? Um exemplo é o que aconteceu com o próprio Bolsonaro. Ele foi multado, quando ainda era deputado, por estar pescando numa área de preservação por um servidor do IBAMA. Aí o que aconteceu? Ele, quando eleito presidente, como ele não pôde botar o servidor para fora
porque o cara tem estabilidade, é concursado, o que ele fez? Tirou a gratificação, a função gratificada, quer dizer, retaliou. Imagina, se ele não tivesse a estabilidade, a retaliação seria pior, seria a demissão, que é isso que eles estão promovendo, né? Isso é um primeiro ponto da estabilidade. O outro ponto da quebra da estabilidade é o que você falou também, vai virar cabide de emprego público, porque o cara vai, se não falar o que o chefe dele quer, né, vai ser substituído. Ou seja, vão usar de novo o serviço público como mercadoria de voto. Ricardo, esse é um tema fundamental e eu queria que os que estão participando aqui desse importantíssimo debate prestassem muito atenção. Eles sempre se utilizam da questão da estabilidade do servidor como se a estabilidade fosse um salvo-conduto para o servidor. Isso. Não é verdade. Esse fato que você narrou aí, com relação ao servidor do IBAMA, o fiscal do IBAMA, o nome desse fiscal chama-se José Olímpio. Pronto. O José Olímpio, em 2012, no seu trabalho de dever de ofício, estava fazendo uma fiscalização e fragou o deputado Jair Bolsonaro, em 2012, lá em Angra dos Reis, fazendo pescaria ilegal. É isso. Fez o que teria que fazer. Aplicou uma multa e o notificou por estar fazendo ato ilegal em local que não poderia fazer pescaria. Imagina se o José Olímpio não tivesse estabilidade. A multa não teria nem saído, porque ele teria sido intimidado pela carteirada do deputado. Imagina o que teria acontecido com aqueles guardas municipais civis lá do litoral em Santos, com aquele desembargador autoritário que se acha acima de todos e acima de tudo, se ele não tivesse estabilidade. Foi um exemplo que o desembargador lá, autoritário, na mesma hora ligou para o chefe do Guarda Civil, querendo intimidar o Guarda Civil para que ele voltasse atrás. Então a estabilidade, ela serve para preservar o cargo do servidor contra maus políticos, como é esse governo de plantão. Ele afirmou em uma rede de televisão aí, que ele gosta e é a preferencial dele da entrevista, que era inadmissível um prefeito, um governador, o presidente da República, ganhar as eleições e não poder levar os seus para o serviço público. Então, essa é a finalidade dessa proposta. Eles querem transformar o serviço público na era pré-Constituição de 88, que acabou com esses vícios. Antes, um servidor público precisava só de uma cartinha de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um senador ou de um latifundiário. Era assim que funcionava. A Constituição de 88 colocou regras e a estabilidade é justamente para preservar o servidor desses maus gestores. E é por isso que eles tanto lutam para querer transformar o serviço público no que está acontecendo no Rio de Janeiro. Aqueles tal que eles chamam dos que estão brindando lá o prefeito Crivella, que é os tais de guardiões de Crivella, nunca foram servidor público. São cargos comissionados que eram cabo eleitorais da eleição. O Crivella ganhou a eleição e levou eles para o serviço público. Então é isso que eles querem. Que não tenha concurso público, que não tenha estabilidade, porque eles transformam o serviço público na algazarra que era antes de 88, e é contra isso que nós estamos lutando com toda a força e com todo afinco. Inclusive, né, nessa proposta, na PEC 32, tem também outra coisa, que nós já conseguimos barrar no STF, e eles voltaram com isso, né, que permite a redução de jornada e remuneração. Isso está também previsto nessa nova reforma. Exatamente, Ricardo. Então, eles não perdem tempo. Você lembra que quando eles encaminharam a reforma trabalhista para o Congresso Nacional, a reforma trabalhista chegou lá com 6 artigos, saiu com mais de 200, todos para prejudicar os trabalhadores do Serviço Público Federal, estadual, municipal e da iniciativa privada. Hoje, no país, o que eles diziam que iria impulsionar o serviço são mais de 40 milhões de pessoas na informalidade. O que eles querem transformar o serviço público é na uberização. Se virem, por exemplo,
Hoje o servidor público está trabalhando 50% de forma remota, de casa. Mas sabe como é que ele está trabalhando? De forma precária, o Ricardo. O E governo não pagando, deu né? E condições. pagando E tudo. isso, pagando sua energia, pagando sua internet. Quem não tinha teve que se virar para comprar computador, para Isso. melhorar as suas ferramentas. E o governo, descaradamente, abriu um edital de chamamento pedindo doação aos empresários para poder ter computador. Isso é uma tapa na cara da sociedade, para justamente continuarem jogando a população contra o funcionalismo. E, olha, enquanto eles passaram, em março desse ano, 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, ficam pedindo doação para poder dizer que o serviço público é ineficiente. Então, é inadmissível o que eles estão fazendo. Nós não aceitaremos, nós vamos lutar com toda a força para que essa proposta não ande no Congresso Nacional e esperamos que ela não comece a tramitar agora, antes das eleições municipais, porque a nossa expectativa é que nas eleições municipais a gente comece a virar o jogo, eleja vereadores e prefeitos, na sua grande maioria, comprometidos com as políticas públicas, com os serviços públicos, porque aí o cenário, a partir de 2021, pode ser que comece a mudar a favor da sociedade brasileira e, evidentemente, do conjunto do funcionalismo dos serviços públicos. E, Sérgio, agora no dia 30, né, houve uma grande manifestação contra, né, essa reforma administrativa. A gente começou a ver realmente o povo voltando às ruas. Eu acho que isso é um bom sinal, mesmo com o perigo aí dessa doença, que é muito grave ainda, mas tomando as devidas precauções, mas mostrou que esse é o caminho, né? Nós precisamos realmente voltar às ruas, senão eles vão continuar passando essa boiada. Perfeitamente, o Ricardo. Como dizia o eminente deputado Ulisses Guimarães, essa turma só se intimida com pressão, com o povo na rua. Mesmo com a questão da pandemia do Covid-19, nós não podemos, porque vossas excelências, os deputados e senadores, viraram carimbadores, estão agindo de forma remota das suas mansões, dos seus palacetes, aproveitando esse momento difícil que a população brasileira está fazendo e tomando esses tipos de atitudes. Portanto, é preciso, com toda cautela, com toda precaução, tendo todos os cuidados, porque esse é o primeiro inimigo que nós temos que vencer. E o segundo inimigo que nós temos que vencer é essa política destruidora do Bolsonaro, do Mourão e do Guedes, capitaneada aí com esse parlamento que carimba tudo que vai do executivo. Portanto, eu acho que se a gente levar essa questão que não tramite no Congresso até o final desse ano, a gente tem a oportunidade de fazer um debate consistente com os postulantes a vereadores e a prefeitos. Se o cenário mudar e for diferente, a gente constitui uma base que dá sustentação aos parlamentares no Congresso, são os vereadores, são os prefeitos. E aí, 2021, espero que já tenhamos a vacina para a questão do Covid-19, aí nós vamos para a pressão. A panela dele está fervendo com gelo e nós temos que colocar a panela dele para ferver com fogo, porque na pressão que a gente consegue reverter tudo isso. A gente sabe como é que funciona isso. Só estão fazendo isso porque estão se aproveitando da debilidade de que as pessoas estão passando com o temor do Covid e tem que se precaver mesmo, mas eu espero que em 2021 a gente já tenha as possibilidades reais de ir para a pressão, junto aos parlamentares, junto ao governo, e povo na rua consegue mudar esse contexto que está se apresentando nesse atual momento. Sérgio, nosso tempo está acabando. A gente queria Que agradecer, pena, né? já estava tão bom o debate. Então, eu queria que tu deixasse para a gente aí uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos servidores aqui no Maranhão, de do que né? Uma mensagem para nossos servidores aí. Olha, Ricardo, primeiro agradecer imensamente ao Sindicep, deixar aqui um abraço apertado virtual a todos os diretores do Sindicep, nosso sindicato filiado, um dos maiores sindicatos filiados da Condicef, nosso diretor Walter César, que é também diretor aí do nosso sindicato, e aos servidores e servidoras e à sociedade do Estado do Maranhão. É preciso que a gente fique atento, porque o desmonte não é focado no conjunto dos servidores,
é o desmonte de um patrimônio que é público. O patrimônio das empresas públicas, das estatais, do serviço público é patrimônio do povo brasileiro, não é patrimônio de governo de plantão. Nós precisamos preservar os serviços públicos, porque o Brasil é o país que mais imposto cobra no mundo. E esses impostos têm que ser devolvidos através de políticas públicas, de serviços públicos para os mais necessitados, para os mais carentes. Infelizmente, o que está acontecendo é o contrário. A conta está chegando no bolso dos mais necessitados. O Brasil, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, tinha saído do rol da fome e da miséria. 10, quase 11 milhões já voltaram a esse patamar. A gente anda nas ruas, já vê crianças nos sinais pedindo, vendendo bombom. Tem que estar na escola. Não é esse o Brasil que nós queremos. Mas para que a gente possa ter o Brasil dos nossos sonhos, o Brasil que fortaleça a educação, a saúde, as políticas públicas, é preciso a gente ficar atento. Trabalhador não vota em patrão, não vota nos seus algozes. Fiquem atentos nas próximas eleições municipais. No Brasil, o voto é obrigatório, mas é secreto. Então, vote corretamente para que a gente possa mudar esse cenário tão caótico que estão colocando o nosso país. Obrigado, Sérgio. Nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer a participação aqui do secretário-geral da Condicep, Sérgio Ronaldo. Continuem agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web.